طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد, então, depois de nós termos falado sobre o Surat al-Fatiha na aula passada, e não esqueçam, né, de fazer anotações. Eu sempre quero ver as vossas anotações, inshallah. Então, temos aqui o Surat al-Nas. Surat al-Nas, por que que foi chamado de Surat al-Nas? Yani, foi chamado de Surat al-Nas porque لذكر لفظ الناس فيها, porque é feito menção da palavra An-Nas. E esta palavra foi repetida neste sura 5 vezes. É por essa razão que este sura foi denominado assim de Surat al-Nas. An-Nas significa pessoas, humanos. É plural de insan. Insan é pessoa. O plural dele é An-Nas. Então, este sura tem como maqasid, como objetivos, تقرير توحيدي الربوبية والألوهية, que é, dar ênfase aos dois tipos de tawhid, que é o tawhid al-uluhiyya e tawhid al-rububiyya. E como é que faz esta ênfase desses dois tipos de tawhid? É porque Allah subhanahu wa ta'ala ensina ao seu profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e a sua nação, o seu povo, ensina a eles a voltarem sempre para Allah subhanahu wa ta'ala e pedir refúgio a ele. Pedir refúgio a ele contra todo o mal que eles temem. Então, é daí onde Allah subhanahu wa ta'ala quer nos ensinar com este sura o Tawhid al-Rububiyya e o Tawhid al-Uluhiyya. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, Bismillahirrahmanirrahim. O termo Bismillahirrahmanirrahim nós já falamos. E, inshallah, no final da aula, se eu me esquecer, me lembre, porque tem um mas'ala que eu quero voltar a repisar no Suratul Fatiha sobre essa questão de Bismillahirrahmanirrahim. Porque existem alguns problemas aí que têm surgido, então gostaria de explicar isso para ficar claro, inshallah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Diga, qul, diga. E aqui o termo qul, a ordem no Corão Karim, aqui a ordem está sendo direcionada ao Nabi alayhi salatu wassalam. Qul ayyuha rasul. No entanto, é uma ordem para ele e para o seu umma. É uma ordem para ele e para o seu umma. Então, a ordem no Corão Karim, ou o khitab, yani, a informação que é dirigida ao Nabi alayhi salatu wassalam no Corão Karim, em princípio é que ela abrange ao seu povo. Quer dizer, nós não podemos encontrar um versículo no Corão Karim e dizer que esse versículo é específico ao Nabi alayhi salatu wassalam sem dalil. Mesmo que esteja Ya ayyuha rasul, Ya ayyuha nabi, geralmente tem sido uma ordem para ele e para o seu umma. É claro que existem alguns aspectos em que é específico ao Nabi alayhi salatu wassalam e não ao seu umma. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Al-Ahzab, eh, no final do versículo, ela diz khalisatul laka min dunil mu'minin, que este assunto é específico para ti e não para os crentes. Bimana, nessas situações, aquele hukmu que foi mencionado neste versículo do Surat Al-Ahzab é específico ao Nabi alayhi salatu wassalam e não ao seu umma. Então, a questão da ordem no Corão Karim
geralmente é dirigido ao Nabi alayhi salatu wassalam, mas envolve e abrange o seu povo também. Então, diz aqui Allah tabaraka wa ta'ala, قل أعوذ برب الناس. Diga, أعوذ, yani eu peço refúgio برب الناس, no Senhor da humanidade, yani das pessoas, الناس. قل أعوذ برب الناس, peço refúgio ao Senhor das pessoas, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, na aula passada, já explicamos o termo Rabb. Temos que o termo Rabbi envolve três aspectos, que são, não, A quais são? criação, al-khalaq, al-mulk e a santificação. Não, que é a questão da criação do mulk e التدبير, a questão de planificação. Yani, quando diz برب الناس, Sim, yani Allah subhanahu wa ta'ala é quem zela pelas pessoas, é quem criou elas, é quem tem poder sobre elas e é quem zela pelos seus assuntos. Malik الناس. Malik الناس, yani o rei e o poderoso sobre todas as pessoas. إله الناس, yani o termo ilah, يعني المعبود حقا, aquele que merece ser adorado. إله الناس, يعني geralmente é traduzido como o Deus das pessoas. No entanto, o termo ilahun na língua árabe, يعني المعبود حقا, é aquele que merece ser adorado. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que as pessoas devem adorar a ele, Jalla wa ala, que é o Deus das pessoas. Yani Ma'budu nas, yani aquele que o ser em que as pessoas devem adorar a ele. Então, vejam, tudo isso e aqui tem a ver com qual é o tipo de tawhid aqui? ألوهية. uluhia. Uluhia. لا, aqui é tawhid al-rububiyya. Aqui قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, é tawhid al-rububiyya. إله الناس já faz Não, parte estava de. no ilahi nas. نعم, إله الناس é توحيد الألوهية. أحسنتم, بارك الله فيكم. Então já temos aqui, Sim, estava no ilahi nas. نعم, já temos aqui o توحيد الربوبية e temos também توحيد الألوهية. نعم. E também, se temos توحيد الربوبية, é claro que temos توحيد الأسماء والصفات, que é a questão Malik الناس, por exemplo, o Senhor dos humanos. Quer dizer, é um sifa de Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi nas é um sifa dele. Então temos aqui os três tipos de tawhid. Min sharri al-waswas al-khannas. Então, peço refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala. Do que nós pedimos refúgio? Min sharri al-waswas al-khannas. Do mal de quem? Al-waswas. Al-waswas, yani sussurros. Al-waswas tem a ver com wiswas. Agora, al-waswas já é aquele indivíduo que transmite esses sussurros. Como é que se chama isso na língua portuguesa? Aquele indivíduo que sempre traz, que te vem trazer Murmurador. sussurros nas pessoas, não? Murmurador. Allahu a'lam. Mas, O المعنى é esse. sussurrante, من sei شر. lá. نعم. Dizia o sussurrante, por aí. Pai, podemos aceitar assim, sussurrante, né? من شر الوسواس. Yani, nós pedimos refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal daquele que sussurra. Al-Khannas. O termo Al-Khannas, yani,
الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى. É aquele que foge, se esconde quando lembra-se o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que significa Al-Khannas. E esse, quem é esse? É Shaitan. Esta é o sifa de Shaitan. O Shaitan não permanece em um lugar onde faz o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso consta no hadith onde Nabi alayhi salatu wasalam disse: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Que o Shaitan foge daquela casa em que lê-se o Surat al-Baqarah. E consta num outro hadith onde Nabi alayhi salatu wasalam disse que quando إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين. Que quando é feito o adhan, adbara shaitan. O shaitan coloca-se em fuga. وله ضرات. Ele foge a libertar gases intestinais. Isso para quê? حتى لا يسمع الأذان. Para ele não escutar o adhan. Quer dizer, foge a libertar gases intestinais, que é para aquele barulho dos gases intestinais, quer dizer, ser uma barreira entre ele e o adhan. Então, este é um sifa do shaitan. Min shar al-waswasi al-khannas. Quer dizer, contra o mal do sussurrador, podemos assim dizer, aquele que foge quando o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala é, yani, é colocado em prática. Então, a questão de sussurros, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Então, Allah explica que este shaitan, e depois vamos ver que tipo de shaitan nós estamos a referir. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. É aquele que yuwaswisu fi sudurin nas. Yani, que sussurra fi sudurin nas, ei fi qulubihim. Sussurra no coração das pessoas. O shaitan sussurra no coração das pessoas. E por que é que Allah subhanahu wa ta'ala faz menção de sudur aqui? Yani, o termo sudur é sadr, que significa peito. Aqui está a se referir coração. Yani, coração. Por que é que o shaitan sussurra no coração das pessoas? Uma pergunta. Onde é que o aqli reside? A consciência, onde é que está? Aqui no nosso corpo, onde é que a nossa consciência fica? Acho na cabeça, na Também? parte frontal. Na cabeça. Sim. Abubakar, você é da saúde. Esperança também é da saúde, não sei se está aqui, não sei mais quem é da saúde. A consciência onde é que fica? Você sabe, a consciência fica na parte aqui. Tô esquecendo. É no hospital. طيب o Sim. aqli, onde é que fica? Aqli. Não. O raciocínio. Que Sabe, não é no Não, cérebro. o, já o que ouvi, não é nunca uma parte. لكن الذي عليه يعني الأدلة من القرآن والسنة é que o aqli não está na cabeça como muitas pessoas pensam. O aqli está no coração. Allah subhanahu wa Ya ta'ala salam. diz: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Que nós criamos, quer dizer, muitos indivíduos yani, que entrarão no Jahannam, dentre homens e jinns. Allah diz o quê? لَهُمْ قُلُوبٌ
لا يفقهون بها. Eles têm corações com os quais não percebem nada. Viram? Allah usou o termo fiqhi com o quê? قلب. لهم قلوب لا يفقهون بها. Qual é o significado da palavra fiqhi? Jurisprudência. Linguisticamente significa o quê? juízo, يعني الفهم. الفهم. فقه Compreensão. Não significa sei, فهم. compreensão. Compreensão, Compreensão. percepção, não. بارك الله فيكم. Então Allah diz: لهم قلوب لا يفقهون بها. Eles têm corações com os quais não compreendem nada. Então a compreensão vem do coração. Allah diz: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Eles têm corações com os quais não percebem nada, têm ouvidos com os quais não escutam nada e têm visão com a qual não vê nada. Por isso Allah diz: أولئك كالأنعام. Estes são como animais. بل هم أضل. Pelo contrário, eles são piores que animais. Porque eles têm todos esses instrumentos que é para assimilar, perceber as coisas, mas não percebem. Então, a questão de percepção, عقل والفهم والإدراك está no coração, não está na cabeça. Quer dizer, o que existe na cabeça vamos lá dizer, é a memória, é o armazenamento. Então, as coisas sim são armazenadas na cabeça, mas a percepção, a interpretação das mesmas é feita no coração. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam já disse que no corpo humano existe um pedaço إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Que quando este pedaço estiver bom, todo o corpo estará bom. Quando estiver estragado, todo o corpo estará estragado. ألا وهي القلب. Este pedaço é o coração. Então, a capacidade de perceber e interpretar as coisas está no coração. Por isso aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذي يوسوس في صدور الناس. Aquele que sussurra no coração das pessoas. Porque é lá onde as coisas são interpretadas. É lá onde há assimilação. Estamos juntos? Sim, Ustaz. بارك الله فيكم. من الجنة والناس. Dentre os jinni والناس. E os humanos. بمعنى este الوسواس الخناس, este sussurrador aqui pode ser من الجنة والناس. Pode ser dentre os humanos, assim como dos jinnates. Por isso Allah, quer dizer, por isso existe شياطين الجن والإنس. Allah diz: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Que nós colocamos para cada profeta inimigo dentre shaitan, jinni, shaitan, ins. Então, tudo aquilo que te desvia do zikrullah, do ibada de Allah, é shaitan. Então, nas pessoas também existem shaitan. Existem pessoas que comportam-se como shaitan. Vem, começa a sussurrar coisas no seu coração. Começa a te falar coisas, sussurros. Então, porque o que são esses de sussurros? يعني ما يلقي أو ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. يعني são aqueles pensamentos, aquelas imaginações que são colocadas no coração que não tem nenhuma realidade. E existe muita gente que, subhanallah, sofrem desta questão de sussurros. E a questão de sussurros é perigoso. Por isso Allah nos ensina a pedir refúgio contra o sussurro. Porque algumas pessoas
até chegam ao ponto de se suicidar por causa de sussurros. Min al-jinnati wan nas, sejam dos humanos e como dos jinnates. Chega o jinn, começa a sussurrar no seu coração. Começa a colocar informações no seu coração que não tem nenhuma realidade. E algumas pessoas chegam até ao ponto de ونعوذ بالله من ذلك يعني tirar a sua vida por causa de sussurros. Então, este é o Suratul Nas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste sura, primeiro nos ensina a pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos pedir refúgio a uma criatura. Temos que fazer isti'adha a Allah subhanahu wa ta'ala contra a maldade do jinne e dos humanos que sussurram no coração das pessoas. Não? Ustaz, então fica bem falar para alguém, você é shaitão, você. Ou só diz, você tem comportamentos de shaitão. Ou não fica bem nenhum dos dois. يعني é assim, no Islã existe qaida, é que não se aponta يعني de forma يعني individual إلا بدليل, senão com dalil. Porque nem todo aquele que cai naquela prática é um praticante. Um exemplo claro. Nem todo que pratica bid'a é mubtadi'. Nem todo que pratica uma ação de kufr é kafir. Estamos juntos? A pessoa pode praticar uma ação de kufr, mas não ser kafir. Pode praticar uma ação de bid'a, mas não ser mubtadi'. Porque o fato de uma ação ser considerada como pecado, ou como bid'a, ou como kufr, ou como shirk, não implica que o praticante daquilo será mubtadi', será mushrik, será kafir, será pecador, illa ba'da thubuti shuruti wa intifa'i al-mawani. Senão depois das condições estiverem concretizadas. Existem condições. Então, para dizer que nós não vamos apontar dizer que você é shaitã, mas podemos dizer que quem pratica coisa tal está a praticar uma ação de shaitã. Por exemplo, quando tem aquele hadith que fala sobre ayatul munafiq, por exemplo, os sinais do munafiq. إذا حدث كذب. Quando fala, mente. Então, não é porque você viu alguém a mentir dizer que anta munafiq, você é munafiq. Lá. Porque ele pode cair, sim, pode praticar uma ação de nifaq, de hipocrisia, mas ele não ser munafiq. Porque existem condições, dentre elas a pessoa ter o conhecimento, fazer com consciência, de forma propositada. Agora, se faz aquilo por esquecimento, por exemplo, ou por ignorância, esse não será munafiq, não será kafir, não será mushrik. Então, o que nós podemos dizer é, a ação que você está a praticar é uma ação de nifaq. É uma ação de shaitan, é uma ação de kufr, mas não dizer que anta kafir, anta mushrik, anta munafiq. Wallahu ta'ala a'lam. Não? Não, Ustaz, jazakallah khair. Amém. Esse é Nesses sinais de hipócrita. Não. Os Desculpa, sinais? Ustaz, perguntava, nesses sinais de hipócrita, né? Sempre fiquei em dúvida se são os três juntos, ou todos os sinais juntos, ou basta um deles só. Lá, cada um é um sinal. É um sinal, mas como nós dissemos que Não, não é pelo simples fato da pessoa ter um sinal que vamos chamar de munafiq. sim. Ok, Não. tá certo, Ustaz, percebi. Jaid. Então, essa é uma coisa muito importante de vocês perceberem, porque atualmente, sobretudo em Moçambique, já temos muitos problemas. Muitos problemas que a pessoa facilmente está a ser tirada do Islã. Pequena coisa já é kafir, pequena coisa já é mubtadi', já é mushrik, já não é salafi, já não está no millah. Isso porque vocês não percebem esse qaida. Vejam, Nabi alayhi salatu wassalam mencionou
a história do indivíduo que estava de viagem e perdeu tudo que ele tinha, no meio de nada, no deserto. Seu animal, sua roupa, sua provisão, tudo que ele tinha, perdeu. E ele ficou ali desesperado. De repente, ele vê o seu animal a voltar com tudo que ele tinha, com sua comida, tudo, toda a sua provisão. E disse que, o que este indivíduo disse? Diz, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Diz que, oh Allah, você é meu servo e eu sou teu senhor. O que é que vocês acham dessas palavras? Alguém que diz para Allah que você é meu servo, eu sou teu senhor. Não é uma ação de kufr isto? Sim, uma ação É de uma ação de mushrik até, parece um mushrik. Naam, mas Nabi alayhi salatu wasalam disse أخطأ من شدة الفرح. Ele falhou porque estava muito, mas muito feliz. Porque estava desesperado, de repente vê tudo que ele tinha voltar para ele. Ele falhou porque estava muito, muito feliz. Quer dizer, Nabi não disse que já é kafir. Diz que ele falhou. Quer dizer que, apesar de praticar uma ação de kufr, ele não tornou-se kafir. Por quê? Porque aquilo não foi propositado. Foi levado pela emoção. Então, é este masala. Nem todo aquele que pratica uma ação de kufr vai ser kafir. Existem condições que devem ser observadas antes. Wallahu ta'ala a'lam. E este Suratul Nas, é maquia ou madaniya? Maquia. Maquia. جيد. يعني alguns suras no Juz Amma existem khilafat se é que são maquia ou madaniya. Mas eu vou vos dar um qaida. Yani, existem alguns suras que há divergência. Se são maquia ou madaniya. Mas, Allahu alam, الذي عليه جمهور العلماء الذي عليه جمهور العلماء é que no Juz Amma, todos os suras que estão no Juz Amma são maquia, excepto 3. Todos os suras que estão no Juz Amma são maquia, excepto 3. Primeiro é Suratul Bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. essa é madaniyya. Segundo, إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Terceiro, سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. Então, conheça a minoria para reconhecer a maioria. Não? Então, todos os suras que estão no Juz Amma são maquia, exceto esses 3 que nós mencionamos. Estamos juntos? Sim, Ustaz. Sim, جيد. sim, sim. طيب الله سبحانه وتعالى دين سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. Diga, eu peço refúgio برب الفلق, pelo Senhor da الفلق, يعني aurora. الفلق يعني الصبح, a aurora. E logo vocês podem perceber por que esta sura foi chamada de Suratul Falaq. لافتتاحها بذكر الفلق. Porque Allah subhanahu wa ta'ala inicia esta sura fazendo menção de Al-Falaq, que é a aurora. E esta sura também tem como objetivo evidenciar o Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, yani ensinando o Nabi alayhi salatu wasalam e seu umma a dependerem sempre de Allah subhanahu wa ta'ala e pedir refúgio a ele contra tudo que eles temem. Então, قل أعوذ برب الفلق. Diga, peço refúgio em Allah, yani برب الفلق. Peço refúgio no Senhor da aurora. من شر ما خلق.
Do que nós estamos a pedir refúgio? Min sharri ma khalaq. Contra todo o mal que ele criou. من شر ما خلق يعني من شر جميع المخلوقات contra a malidade de todas as criaturas, de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Eu peço refúgio em Allah contra a malidade de qualquer criatura que tente me criar alguma dificuldade, algum mal. ومن شر غاسق إذا وقب. يعني aqui no versículo 2 Allah subhanahu wa ta'ala faz menção de forma geral. Min sharri ma khalaq, aqui entra tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala criou, entra aí. Então, você está a pedir refúgio da maldade de tudo aquilo que Allah criou. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala já começa a mencionar, de forma mais simplificada, de forma mais específica. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Então diz, e peço também refúgio, min sharri ghasiqin, contra a malidade de quê? Ghasiqin. Ghasiqin, o termo ghasiq tem duas interpretações. والكل حق. A primeira interpretação é que ghasiq بمعنى الليل, a noite. A outra interpretação diz que ghasiq بمعنى القمر. والكل حق. E tudo está correto, porque a lua não aparece de dia, aparece de noite. Então, peço refúgio contra a malidade da noite. إذا وقب يعني إذا دخل. وقب بمعنى دخل. Quando entra. Peço refúgio da malidade da noite quando entra. ومن شر النفاثات في العقد. E peço refúgio contra a malidade de النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر, feiticeiros. النفاثات يعني são feiticeiros. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala faz menção de uma das formas do feitiço que eles fazem. Qual é? An-naffathat. An-naffathat são aqueles que sopram. Feiticeiros, aqueles que sopram fil uqadi. Sopram fil uqad. Em nós. Al-uqad significa nós. Bima'na, esse é um dos tipos da feitiçaria que existe. Uma das formas de feitiçaria é que eles, os feiticeiros, fazem nós, amaram ali algumas coisinhas. É normal, por exemplo, pegar o seu cabelo, fazerem nós com aquele cabelo e vão recitar suas palavras, suas invocações aos jinnat, e eles sopram naqueles nós. Então, aqui nós estamos a pedir refúgio a Allah min sharri naffathati fil uqad, contra a malidade dos feiticeiros que sopram nos nós. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. E peço também refúgio contra a malidade do hasidin, do invejoso, إِذَا حَسَدَ, quando inveja. Do invejoso quando inveja. Porque uma coisa, a questão de o que seria inveja? Karahiyatu. Inveja é o quê? Karahiyatu ni'matullahi ala al-ghayr. É a pessoa detestar o ni'ma que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, concedeu ao outro. Isso é que é inveja. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam diz: Inna li ni'amillahi a'da, que existem inimigos das dádivas de Allah. Quais são esses? Alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadli. São aqueles que invejam as pessoas por aquilo que
Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele de favores. Então, nós estamos a pedir refúgio em Allah contra a malidade do invejoso quando inveja. Porque é aqui, idha hasad, quando ele invejar. Porque ele é invejoso, se ele não está a invejar, coloca aquilo no seu coração, isso, bi'idhnillah, não vai nos prejudicar. Mas quando ele começa a invejar, começa a invejar, e às vezes começa já a empreender esforços que é para aquele ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu, yani, acabar. Ele faz isso. E às vezes, através do mau olhar. Uma das formas da inveja é a questão de al-ain, o mau olhar. Por isso, veja, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. Que os kufar quase que, yani, tiravam a sua vida بِأَبْصَارِهِمْ, com o quê? As suas vistas. Bimana, o mau olhar. A pessoa cria ali um mau olhar e aquilo tem efeitos. A pessoa pode ficar doente por causa de mau olhar. Então, por isso aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir refúgio contra essas três coisas. Ou contra o invejoso quando inveja. Então, se vocês forem a ver aqui, essas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir refúgio, o que é que existe em comum? من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. O que é que existe em comum nessas três coisas? طيب, o que existe em comum nessas três coisas é que todas elas são ocultas. Todas elas são ocultas. A noite é uma escuridão. E durante a noite acontece muita coisa. Durante a noite acontece muita coisa. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir refúgio contra a noite. Porque é o período, durante a noite, é o período em que os shaitãs saem, os feiticeiros saem e começam a vaguear pela terra. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam ensinou a nós que quando entra a noite, quando o sol se põe, Nabi disse: privem as vossas crianças e as mulheres em casa. Bimana, não deixem as mulheres e as crianças saírem quando o sol se pôr. Isso por quê? Porque لأن الشياطين تنتشر في الأرض. Porque é aquele período em que os shaitanes já começam a se espalhar pela terra. Então, os shaitanes estão ali a se espalhar pela terra, todos eles, os invejosos, os feiticeiros e outros. E vão encontrar o seu filho ali fora a brincar e vão criar algum mal para ele. Por isso que Allah ensina-nos a pedir refúgio contra a noite, quando entra. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Contra a maldade da noite quando entra. E وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, porque os feiticeiros também, quer dizer, a prática deles é oculta, nós não conseguimos ver. A pessoa é enfeitiçada, pode ir no hospital fazer todas as análises, um check-up completo, não acusar nada. Mas a pessoa sente que eu estou doente. Por quê? Por isso que o termo sihr é yani kullu shay'in khafiya sababuhu. É tudo aquilo que a sua causa é oculta. Isso na língua árabe chama-se sihr. Tudo aquilo em que a causa é oculta é sihr. Então, o sihr é algo oculto. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir refúgio contra o feiticeiro, quando sopra nos seus nós. E também contra o invejoso quando inveja. E esse sura tem sababun nuzul, tem causa de revelação.
Estes dois suras chamam-se Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan. Quando ouvirem que, Al-Mu'awwidhatani, saibam que está a se referir a Suratul Falaq e Suratul Nas. Então, nós temos que tem Sababun Nuzul. E o Sababun Nuzul destes versículos é que Nabi alayhi salatu wassalam tinha um judeu que servia a ele, era seu servente. Então, o que é que ele fez? Ele pegou o pente que Nabi alayhi salatu wassalam usou e ali tinha restos do seu cabelo e ele foi entregar aos judeus. E sabem que os judeus, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Que você vai encontrar que as pessoas que têm mais ódio dos muçulmanos, dos crentes, são os mushrikin wal yahud e os judeus. São as pessoas que carregam mais ódio contra os muçulmanos. ولا تجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Você verá que os que estão mais próximos, têm mais afinidade com os muçulmanos, são os cristãos. Então, este indivíduo levou este pente que tinha lá restos do cabelo do Nabi alayhi salatu wasalam, foi entregar os judeus. E estes judeus entregaram aquilo a um homem chamado Labid ibn al-A'sam, al-Yahudi. Ele levou aqueles fios de cabelo do Nabi alayhi salatu wasalam, fez nós, soprou ali, quer dizer, invocou seus jinnates, seus shayatin, soprou e foi colocar debaixo, quer dizer, foi colocar dentro de um poço. Ele feitiçou o Nabi alayhi salatu wasalam. E o efeito daquele feitiço refletiu-se no Nabi alayhi salatu wasalam. Nabi foi enfeitiçado. Tanto que ele às vezes fazia uma coisa e esquecia que fez. Era no mar falar algo, esquecer que falou. Ir para a sua casa ou ir para um sítio, esquecer que foi naquele sítio. Por causa do efeito daquela feitiçaria. Então, depois de um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjos. Allah subhanahu wa ta'ala enviou 2 anjos. Um parou do lado da cabeça do Nabi alayhi salatu wasalam, ele estava deitado. O outro do lado dos pés. Então, Nabi estava ali enfeitiçado, doente. Eles começaram a conversar. Um perguntou para o outro: olha, o que é que aconteceu com este homem? Então, o outro anjo respondeu: Tuba, ele foi enfeitiçado. E quem fez isso foi o Labid ibn al-A'sam. Onde é que estava o feitiço? Então, eles conversaram sobre tudo e depois Nabi alayhi salatu wassalam ordenou Ali bin Abi Talib radiallahu anhu que fosse naquele poço tirar aquele nó e foi revelado estes versículos. Então, Nabi alayhi salatu wassalam levou aqueles nós, começou a desfazer os nós, a recitar esses suras. قل أعوذ برب الفلق desfazia um nó, من شر ما خلق desfazia o outro, ومن شر غاسق إذا وقب até no final. Então, esta é a causa da revelação deste sura. Portanto, uma das formas de invalidar a feitiçaria, caso a pessoa conhecer onde estiver o feitiço, deve ir tirar e desfazer aquele feitiço. Se forem nós, coisas que foram amarradas, deve desamarrar. Lê esses suras, desamarrar. Se foram coisas que foram escritas, deve apagar. Ou se for um papel, por exemplo, pode queimar. Mas enquanto a pessoa souber onde está o feitiço, então deve desfazer aquele feitiço. Wallahu ta'ala a'lam. Ficou claro? Algum sual? Alguma questão? O Ustaz estava aqui a explicar, a dizer que estes suras, né? Estes 2 suras são denominados por Al-Mu'awwidhatan.
E نعم depois começou a explicar e não disse o significado de Muawidatan, apesar de eu saber, né? Mas é que se calhar não saiba. نعم Muawidatan. معوذتان vem de muawwidh, vem de isti'adha. Yani são os dois suras que são usados como yani, pedido de refúgio. Por isso que Nabi alayhi salatu wassalam recitava esses suras sempre quando fosse dormir. Esses três, que era Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, Nabi recitava 3 vezes para cada sura, soprava nas suas mãos e esfregava em todo o seu corpo. E quando entardecia, Nabi recitava essas suras 3 vezes, quando amanhecia também recitava essas suras 3 vezes. Então, nós também devemos recitar essa sura, que é um dua, na verdade. Estamos a pedir a Allah refúgio contra a maldade que existe. E como vocês sabem que no mundo existe muita maldade. Existe muita gente que não quer ver o nosso bem, o nosso progresso. Então, nós como muçulmanos temos uma arma, que são esses ad'iya que é nos relatado do Nabi alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, eu Alguma tenho uma outra questão? dúvida. Naam, tafadhal. Sim, Ustaz, no caso na hora de Maghrib, né? Se por acaso as crianças ficam dentro do quintal, ou é necessário levar as crianças e mandar para dentro e trancar as portas, ou podem ficar no quintal, não fora do quintal. Allahu a'lam. Eu acho que podem ficar no quintal, não há nenhum problema. A questão é saírem para fora. Porque no quintal, yani, como Nabi já explicou, que Shaitan não entra numa casa onde yani, lê-se o Coran, quando a pessoa faz dua, quando entra por aí. Então, o grande problema mesmo é fora de casa. Então, a esse período aí, crianças e mulheres não podem sair senão yani, por necessidade. E aqui fala-se mais sobre mulheres e crianças porque são mais fracas. São mais fracas, por isso, se forem a ver, muitas das vezes as pessoas que sofrem de feitiçaria e que sofrem de djinn são mulheres e crianças. Homens é um pouco raro, porque as mulheres são, por natureza, são fracas, assim como as crianças. Wallahu ta'ala a'lam. Tem mais uma, Ustaz, mas não tem, Naam, acho que não tem tafadhal. a ver com a aula. Ustaz, aqui onde estou a morar agora, né? Nas madraças, estudam mais Durus Islam. Então, eu gostaria de saber se tem algumas coisas que dentro do Durus Islam que nós não podemos deixar que nossos filhos sejam ensinados dentro do Durus Islam, ou é permitido estudar o Durus Islam. طيب, Allahu a'lam. Eu não vou saber lhe responder essa pergunta porque eu nunca li o Durus do Islam. Então, precisaria, para responder essa pergunta, ler o livro, ver qual é o conteúdo que lá tem e saber se podem ler ou não. Se tiver um formato PDF, pode me enviar. Eu hei de ler depois de dar algum feedback, inshallah. Não tenho estado, mas posso tirar a foto. Não, aí eu No preciso ler PDF todo o não livro. tem. Eu preciso ler todo o livro. Não é só questão Não da é um capa. livro grande, está. Então, se tiver como me enviar, pode me enviar, inshallah. Inshallah, de tirar foto amanhã, inshallah, de mandar. طيب. Alguma dúvida? Sim, Ustaz, relacionado Não, à pergunta da irmã Delícia sobre ficar fora. O Ustaz estava a dizer que no quintal pode. Agora, a minha questão surge e o fechar das portas, das janelas, quando entra a hora de Maghrib, não está relacionado a isso se dizemos que o quintal é seguro? Por que é que temos que fechar as portas ao entrar no Maghrib? Quer dizer, ao entrar ou antes de entrar? tem este hadith, subhanallah, eu estou me a esquecer do hadith. وأوكوا كيربكم واذكروا اسم الله. Deixa eu ver se eu posso encontrar esse hadith aqui de forma rápida. Allah musta'an. Mas parece que a sua observação está correta.
Porque tem um hadith que fala sobre isso. Só que eu não estou a me lembrar bem o nosso do próprio hadith. Tudo bem, Ustaz. Numa outra oportunidade, inshallah. Se calhar na próxima aula. Ou quando tiver, o Ustaz vai localizar-me, partilhar no grupo. طيب إن شاء الله. Estás, tinha dito نعم. para tinha dito para lembrarmos depois das aulas sobre uma questão que quer nos explicar sobre o Basmala. طيب a questão é, nós já excedemos do tempo. Vão me dar vosso tempo para explicar isso ou vamos deixar? لا تحتاجون. Quanto tempo precisaria, Ustaz, mais ou menos? Quero acreditar que não vai passar de 5 minutos, inshallah. Então, eu acho que podemos. E também ainda não pedimos a porção para a próxima aula de memorização. جيد. próxima aula, inshallah, trazem Suratul Qalam. Inshallah. São quase 2 páginas apenas, Suratul Qalam. Não. 2 semana páginas. para 2 páginas é básico. Eu vi 3,5 páginas ali. São Suratul duas Qalam é longo, páginas. Ustaz. São duas São 3, páginas. Ustaz. A primeira Ou página o Chega seu a 3. Corão diferente. E aí, Juan, eu tenho o Corão aqui. Eu tenho o Corão aqui. Vou vos mostrar. Para não dizerem que estou a vos enganar. Suratul Qalam está aqui. Tá vendo? Tem esta metade aqui. Esta metade. Depois tem Inna Balawnahum, que é uma página inteira. Até aqui. Depois tem essa outra metade. Que praticamente, juntando essa última metade e a primeira metade, é uma página. Com aquela uma, são 2 páginas apenas. Mas também tem uma semana, é básico. Suratul Qalam é mais. Suratul Al-Mulk é mais longo que Suratul Qalam. Não, em termos de ayats, não. Allah al-Musta'an. Bem, então vamos lá ver esse mas'ala do Suratul Fatiha que eu queria explicar para vocês. Nós, na semana passada, vimos que existe uma divergência sobre a questão do Basmala, se faz parte do Suratul Fatiha ou não. Lembram, né? Estás. Sim, Ustaz. Tamam. E nós temos que essa influência, esta divergência tinha uma influência prática. Então, vimos que, quer dizer, a influência aqui pode estar quer dizer, na questão do tafsir, quer dizer, essa divergência afeta os mufassirun, esta divergência também afeta os fuqahas, como nós explicamos para vocês, que os fuqahas discutem aí se a questão de que quem não leu o Basmala no Salat, qual é o hukumu do Salat dele? E esta divergência aqui, sobre o hukumu do Salat dele, baseia-se na divergência se o Basmala é versículo do Suratul Fatiha ou não. Agora, tem outro ponto que eu queria explicar para vocês, porque já vi alguns escalates, algumas dificuldades que tiveram algumas pessoas, então queria aproveitar aqui e explicar para vocês, que é a influência que a divergência do Basmala tem no Ahkam al-Waqf wal-Ibtida. No Ahkam al-Waqf wal-Ibtida. Por quê? Muitas das vezes nós temos escutado algumas pessoas ao recitar dizem Sirata alladhina an'amta alayhim. Param aí. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Então, se nós formos a ver Sirata alladhina an'amta alayhim, aqui o significado está completo. No entanto, غير o Ra tem kasra. Se o Ra tiver kasra, como alguns mufassirin dizem que é badal. Esse linguisticamente é badal. Então, está relacionado com o que vem antes. Então, Sirata alladhina an'amta alayhim. Qual será o tipo de waqf aqui?
من يذكر لنا؟ Ustaz, não entendi? صراط الذين أنعمت عليهم, o significado está completo, mas o que vem depois de عليهم está ligado com o que vem antes em termos linguísticos. Ustaz, é waqf tam. Tá. É وقف حسن. وقف حسن. É Hassan, E Ustaz? é Hassan. Quando quer dizer, o que Mas, vem depois mas está aquele ligado seguinte com o não que vem podemos antes em parar. termos de linguísticos. Quer dizer, tem a questão, se não tiver nenhuma relação, é tam. Se tiver relação em termos de significado, é kafi. Se tiver relação em termos linguísticos, é Hassan. E nós dizemos que no waqf Hassan não se pode parar e iniciar a seguir, excepto se for aya, se for yani, início do versículo. Como nós explicamos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aqui é waqf Hassan. Mas é permitido nós iniciarmos Ar-Rahman Ar-Rahim, porque é início do versículo. Aqui também é waqf Hassan. Malik Yawmiddin, podemos iniciar porque é início do versículo. Então, para dizer que, como diz Sheikh Abdul Fattah al-Qadi, وكوف مع مكي يعد البسملة, que al-Kufiyun, os recitadores de Kufa, que são Hamza, ou Asim, Hamza e Kisai, wa Makkin, que é Abdullah ibn Kathir al-Makki, يعد البسملة. Eles consideram o Basmala como um versículo do Surah Al-Fatiha. سواهما أولى عليهم عد له. Então, os outros, além desses aqui, como Al-Madaniyun, Nafi', Abu Ja'far, Al-Basriyun, Abu Amr al-Basri, eles consideram Ula alayhim, o primeiro alayhim, como um versículo aqui. Sirata alladhina an'amta alayhim é um versículo. Ghayr al-maghdubi alayhim é outro versículo. Então, aqui, para esses que consideram que este é um versículo, eles, quer dizer, é sunna parar aqui e iniciar غير المغضوب عليهم. Porque o sunna do Nabi alayhi salatu wassalam é que ele lia versículo por versículo. Então, para quem lê Warsh al-Nafi ou Qalun, esse aí vai dizer صراط الذين أنعمت عليهم, parou, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, continua. Apesar de ser waqf Hasan, mas está, yani, é o início do versículo. Agora, para Al-Kufiyun e Makki, dentre eles, esse Al-Kufiyun, Asim, Hafsan Asim, eles não consideram isso como um versículo. Então, não é totalmente correto a pessoa parar aqui e iniciar غير المغضوب عليهم. Então, o melhor é ligar todo o versículo. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para o nosso qira'a, porque aqui não é final do versículo. Agora, para os que consideram como versículo, aí já vai ser sunna. صراط الذين أنعمت عليهم, parou, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, deu continuidade. Agora, nós que lemos no riwaya de Hafs al-Asim al-Kufi, então, o melhor aqui é ligar, não parar aí. Porque se parar aqui, عليهم fez um waqf Hasan. Não é um waqf kafi e nem um waqf tam. E como vocês sabem, no waqf Hasan, não podes iniciar a seguir. Tens que voltar um pouco para trás. Se não for início do versículo. Wallahu ta'ala a'lam. Ficou claro esse mas'ala? Ficou claro o Mais ou mas'ala? menos. Yeah. Mais ou menos para mim Mais ou também. menos. Mas vamos revisar. Talvez fique- Eu acho que falta Al-Murad, rever. o que eu quero explicar para vocês é, no riwaya que vocês lê, não podem parar aqui عليهم. Devem ligar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Porque se você parar aqui عليهم, esse é um waqf Hasan. O waqf Hasan não é permitido iniciar a seguir. Tem que voltar um pouco para trás. Podem revisar as aulas de Tajwid.
É por isso que eu fiquei baralhada quando o Stas disse que era Hassan, porque estava a ver que aqui não é fim do versículo. E não tínhamos نعم. como começar a. Sim, Então, o Waqf então Hassan só é fiquei permitido baralhada por iniciar causa a disso. seguir, só é permitido iniciar a seguir se for início do versículo. Se não for início do versículo, tens que Sim, voltar um pouco para trás. sim. E como a minha recitação era essa de parar aí, Aleihim, depois começar Ghairi, então por isso que não estava a bater ser Hassan. Agora, com essa explicação já deu para perceber a diferença. Na نعم. verdade, não tem que parar. Se não conseguir ler todo o versículo, pode dizer صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Depois volta غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. Não, não está. Tá. تمام. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله Estou وبركاته. a ver algumas pessoas, o Mário e Abubakar estavam com o microfone ligado, parece que queriam falar. Os outros já estão dispensados. Barakallahu fikum.